Claro que ele tá na área com a gente. Paulo Leite, bom dia pra você. Bom dia, Carol. Tudo bom? Bom, e você? Também. Tudo em paz? Tudo em paz. Joãozinho, tudo em paz, João? Tudo bem, Paulão, com você? Tá tudo suave? Tá sentindo frio aí, não? Ô, Paulão, eu sou calorento, né? Você me conhece, mas tá friozinho, viu? Tá um ventinho meio Esse estranho. estúdio é meio siberiano às vezes, né? Tem dia que eu entro no estúdio, eu acho que eu pus o pé na Sibéria. Mas é assim mesmo, a vida é assim, entre o quente e o frio. Mas vamos falar um pouquinho de educação, porque Bora. a educação do Brasil, ela não está no mais quente, no sentido positivo da palavra, ou do pensamento. Porque nós brasileiros adoramos fingir que quando você tem um diploma resolve sua vida. Até na legislação trabalhista existe o equívoco de que um trabalhador qualificado, produtivo e bem formado não é valorizado de maneira adequada. A famosa jornada 6x1, por exemplo, que não consegue se entender e discutir, que ela, na verdade, está aí incluída nesse processo que é perverso porque fala de qualificação da mão de obra, porque fala de produtividade. Na verdade, no Brasil, a gente tem uma sensação de que a gente trabalha muito, só que, na verdade, nós produzimos pouco. E sabe qual é um dos principais motivos dessa conclusão que eu cheguei, João e Carol? A educação fraca. O Brasil não forma bons profissionais. E quando a base é ruim, a estrutura de formação dos profissionais é ruim, lá em cima no topo desaba. A economia está patinando quando se fala, por exemplo, em qualificação de mão de obra, em outras questões, mas em qualificação de mão de obra, os serviços no Brasil são, via de regras, ruins e a competitividade vai para o ralo. Por que eu estou falando isso? Porque no final de semana eu tenho o hábito de ler os principais portais brasileiros, jornais brasileiros. Hoje ninguém mais lê o jornal, né? Vai para o portal. E me deparei com uma matéria no portal do Estadão. Nos últimos 10 anos, o Brasil formou quase 230 mil médicos. 50 mil médicos desses 230 mil são formados em cursos que têm nota 1 ou 2 nas avaliações do MEC. Está assustado? É isso mesmo. 1 em cada 5 médicos no Brasil formou-se numa faculdade que é mal avaliada. E tem muita gente desses 230 mil médicos atendendo, dando receita, operando. Será que a gente sabe exatamente qual é o nível real desse preparo? Alguns equívocos foram feitos no Brasil, até maquiados, travestidos de boa intenção. Por exemplo, o programa Mais Médicos, para levar profissionais para o interior. Mas isso também por conta do lucro. Essa realidade cruel vem do lucro. Abrir um curso de medicina no Brasil, me desculpem, abrir um curso de medicina no Brasil virou um baita negócio. Mensalidades altíssimas. As mensalidades giram em torno de R$9 mil. A evasão é baixa porque é caro o curso, muito pouca gente desiste. Faturamento de milhões de reais por aluno. Faculdades foram abertas pressas, muitas sem estrutura, sem professor qualificado, mas com uma crueldade, os boletos de pagamento em dia, porque senão o aluno não pode ir lá para a faculdade. O resultado está aí. Mais de 300 cursos de medicina no Brasil foram avaliados recentemente. Só 40% desses 300 cursos tiveram uma nota boa. 20% deles abaixo do crítico. E olha, para uma surpresa ou não, as formações públicas em medicina são melhores. 70% desses cursos públicos foram avaliados com notas altas. Nas faculdades particulares, onde corre solta a lógica do lucro, menos de 30%. Mas isso não é uma exclusividade da medicina, não, tá? Aí eu fui fazer um levantamento e ver também como é que são as notas nos outros cursos.
Profissionais são mal preparados e jogados no mercado, ano após ano, com as avaliações das faculdades de engenharia, de direito, de administração, de economia, muito baixa. E na vida real das pessoas? Vamos lá. O Fórum Econômico Mundial já colocou o Brasil entre os piores da OCDE quando a avaliação é educação. Basta você olhar o que foi o resultado do PISA, aquele exame que é feito com alunos do ensino médio no Brasil e no mundo. O Brasil tem notas baixíssimas no PISA. Alunos do ensino médio que não sabem fazer operações como multiplicação e divisão e que têm dificuldades quando a lógica é porcentagem. Mas nós aqui seguimos tratando o diploma como se o diploma fosse um símbolo de competência. Só que não é. Tratar assim é muito perigoso. O governo está criando uma prova para os formandos de medicina, mas essa prova só serve para selecionar quem entra na residência. Então, para entrar na residência, teria que fazer essa prova que o governo quer criar. O Conselho Federal de Medicina, que é um exame obrigatório, tipo a Ordem dos Advogados do Brasil. Passou, pode atuar como médico. Não passou, não pode. Mas tem gente que diz que isso, preste atenção, tira a autonomia das universidades e que pode transformar a medicina mais um curso com reserva de mercado. O que é mais perigoso? A pergunta que eu faço é essa. E tudo isso eu tenho esse final de semana eu me dediquei a entender isso. Quem é que vai cuidar da sua saúde se não passa por uma prova, um probatório, que é sim uma forma de decidir quem tem ou quem não tem competência para fazer ou para exercer a medicina? Ou então nós vamos fingir que todo mundo que sai da faculdade está pronto? O resultado está aí. 50 mil médicos formados nos últimos 10 anos por cursos avaliados de maneira baixa, sem condição, mas as faculdades de medicina mal avaliadas formando médicos. E aí é só entregar diploma. Entrega diploma e resolve o problema. Hoje o Brasil não avalia a segurança e a responsabilidade na formação de profissionais. Médicos, engenheiros, advogados, economistas, me desculpem, jornalistas. O Brasil está perdendo a qualidade na formação da mão de obra. Se a gente não encarar essa discussão de frente, o risco que a gente corre é trabalhar muito e colher pouco. O brasileiro tem um dos mais baixos índices de produtividade e qualidade na produtividade do mundo. Nós só não perdemos para países africanos. É uma situação delicada. Um trabalhador americano, ou norte-americano, ou estadunidense, como queiram dizer, vale por 5 trabalhadores brasileiros. E olha, a gente está correndo risco de ter serviços, produtos ofertados para a gente que são feitos por profissionais que não estão preparados para fazer isso. Quando a gente fala, por exemplo, na medicina, na engenharia, no direito, a preocupação é muito maior, porque a consequência disso é um mau atendimento, uma má prestação de serviço em prejuízo do cidadão. Hoje eu fiz essa reflexão porque quando li a matéria no Estadão fiquei um pouco assustado e me lembrei que há algum tempo eu fui convidado por uma empresa para participar de um processo de seleção para jornalistas. Um observador, a área de recursos humanos colocou um observador, colocou 2 observadores externos para participar desse processo de seleção. Ao final desse processo de seleção, 5 dos candidatos foram selecionados. Quando fomos fazer com esses candidatos, quando o recurso humano da empresa foi fazer com esse candidato uma prova, jornalistas, uma prova de construção de textos, a redação, a mal-assinada redação,
2 deles escreviam, mas não sabiam o sentido das palavras. De 5 selecionados, 2 eram analfabetos funcionais e eram jornalistas com diploma na mão. Fiz uma reflexão dentro da nossa profissão, mas projeto isso para as outras. E a realidade da medicina, por exemplo, nos apavora. Porque, por exemplo, agora, se eu tiver a necessidade de ser atendido numa emergência por um médico que eu não conheça ou não saiba a sua qualificação, pode ser que eu esteja correndo risco de estar sendo atendido por um médico que foi formado numa universidade que só tinha como objetivo ganhar dinheiro, mas com uma nota de avaliação muito baixa. Ou então a próxima ponte ou viaduto construído em Belo Horizonte, que pode ter sido construído por engenheiros que não tinham condição de assim fazê-lo. É para a gente pensar o que nós estamos fazendo com a educação nesse país.